A gente tinha feito uma série de vídeos do nosso primeiro bate-papo, e dentro dessa série de vídeos a gente foi pedindo ao pessoal que participasse nos comentários, que fizesse perguntas, que trouxesse algumas considerações, e o Arthur fez essa pergunta, se era possível mapear o seu sentido, né? Ele perguntou, é possível mapear o meu sentido, né? Perguntou se a gente atuava com a logoterapia, e essa pergunta que ele fez nos instigou a considerar, né, sobre essa questão do mapear, se é possível mapear valores, se é possível mapear sentido, provocados, né, por essa pergunta feita pelo Arthur. A gente pensou em desenvolver esse outro bate-papo, no qual a gente vai buscar trazer elementos diferentes, perspectivas diferentes, para tentar responder essa pergunta. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de fazer a consideração, a primeira coisa que a gente gostaria de colocar em questão é o próprio verbo mapear. Né? Assim, antes de conseguir ou de querer se perguntar se é possível mapear sentido, se não, se é possível mapear valores, a gente queria fazer uma discussão sobre esse verbo mapear, né? O que ele pode significar. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, Matheus, a respeito desse verbo e dos problemas que ele pode nos trazer, né? Na verdade, acredito que um ponto importante sobre essa questão do mapear é a gente refletir, né, que essa questão do sentido da vida, né, ele não é algo que pode ser prescrito, né? Nós não, inclusive Frankl traz, né, em várias obras essa questão de que nós não prescrevemos sentido, tampouco sabemos qual é o sentido da vida do outro, né? E aí pode parecer um pouco estranho essa afirmação, né? Como que o logoterapeuta, um terapeuta do sentido da vida, não sabe qual o sentido da minha vida, né? E é justamente porque esse sentido ele precisa ser vivenciado, né? Ele precisa ser saboreado, e ele se dá numa relação com esse mundo e de uma forma episódica, né? A partir de vivências que se desenrolam, né? Em cada existência em particular, em cada impossibilidades específicas que acontecem, né? Então, essa prescrição de um sentido, ela não pode se dar porque se dá muito, leva em consideração para essa vivência de sentido uma unicidade, né? Uma unicidade da existência particular de cada pessoa, e também de cada momento, né, de cada situação. Então, um sentido situacional, esse ao qual a logoterapia se propõe a trabalhar. E também, por outro lado, falando de valores, né, a gente não poderia pré-definir valores, né, pré-definir no sentido de que os valores não seguem, né, dentro dessa lógica da logoterapia, desse entendimento, melhor dizendo, da logoterapia, um entendimento puramente moral, né, impositivo ou geral sobre o que é valor e o que deve ser seguido nesse sentido, né? Então, isso leva em conta a pessoalidade de cada pessoa, né? E o que é valor para mim vai variar em relação ao que é valor para outras pessoas. Esses valores, essas possibilidades, né, de vivenciar valores, elas vão se alterando de pessoa para pessoa, né, a partir de cada realidade, de cada história que se desenrola nessa relação comum, e a partir dos seus contextos. Então, mapear sentido, né, é algo que a gente vai refletir um pouco a partir desses dois pontos iniciais, né? A gente pode, sim, de certa forma, não mapear sentido, mas mapear no sentido de ter pistas, ter um guia, ter uma aproximação de caminhos, de possibilidades do que seria esses valores, né? Os valores são realidades objetivas, então eles podem ser identificados, constatados, repassados para outras pessoas. E nesse sentido, né, a gente teria aí uma possibilidade de
de certa forma, em cada existência particular, diante de cada contexto específico, e identificando esses, e mapeando, né, tateando valores. Exato, né, Matheus? Assim, quando a gente estava pesquisando, né, buscando conversar para instigados mesmo por essa pergunta, para tentar respondê-la, né, a gente poderia pensar, mapear como uma coisa pronta e acabada, né, como algo que, deixe-me fazer o mapa, né, então fazer os cálculos, fazer as dimensões e desenvolver uma realidade. Então, nesse sentido, mais vamos dizer assim, fechado, fica um pouco difícil falar no verbo mapear, né? Assim, porque nós não temos como, igual tu falou, assim, fazer uma prescrição com 100% de certeza que se a pessoa for por tal caminho, ela necessariamente vai vivenciar sentido. Sentido, inclusive, nós vamos, né, desenvolver o nosso bate-papo, mas sentido, inclusive, tem a ver com desdobramento de uma possibilidade. Então, a própria palavra possibilidade é diferente de certeza. Né? Então, se a gente for por esse caminho de reflexão, fica muito difícil falar de mapear. Né? Entretanto, a gente pode pensar, mapear no sentido de rotas, de pensar caminhos, de pensar rumos. E aí, olhando por esse ângulo, né, digamos assim, talvez a ampliação, a partir desse ângulo, nos ajude a ter o verbo mapear como importante, porque se o sentido tem a ver com essa experiência única, singular, episódica, irrepetível, né, os valores, ele tem uma questão de comunhão de valores, tem essa noção que você mesmo estava trazendo, de que ele é possível de ser comungado, compartilhado. Portanto, para a gente que acompanha alguém, né, é possível a gente ter compartilhar, comungar desses valores, e a partir daí ter uma ideia do rumo, da rota existencial que alguém pode estar seguindo. Não é uma certeza, não vai ser necessariamente por aí no sentido determinístico, mas vai nos ajudar e ajudar a própria pessoa a entender um pouco a partir do horizonte de futuro de para onde ela aponta, da direção de para nesse propósito existencial, nesse projeto existencial de para onde ela quer ir, a gente consegue enxergar, vamos dizer assim, movimentos mais possíveis para ela, caminhos, veredas que fazem mais sentido com a experiência dela na vida até aqui, né? Como eu disse, assim, não é um grau de certeza e nem se trata de uma mera probabilidade, né? Mas dá para a gente uma noção de rotas e uma noção de rumos que essa pessoa pode tomar. E aí, nesse sentido, que talvez foi mais por esse caminho que a gente usou o verbo no vídeo lá, que a gente estava respondendo as perguntas, mapear tem a ver com esse comungar da experiência humana, e a partir dela ter uma noção de que movimentos existenciais essa pessoa está mais propensa, tem uma maior facilidade de tomar. Né? E aí, só que isso vai depender de cada situação, que é o que a gente vai conversar mais à frente, que tem propriamente a ver com o sentido. Acho muito interessante isso sobre mapear, porque dá uma ideia, né, o mapa de um lugar exato e de uma resposta certa que eu vou ter a partir desse indicativo, né? E eu acho que esse é um dos possíveis problemas, né? Porque o mapear ali não vai ser uma definição, né? É uma determinação de um sentido, nesse sentido do mapear valores, mas os valores também trazem essa ideia em contrapartida de um guia, né? De um guia para uma possível vivência de sentido nas nossas vidas, né? Que não necessariamente se dará, se desvelará, né? A partir dessa contemplação desse valor, né? Porque, afinal de contas, os valores, eles nos dão
eles servem de guias, mas eles não respondem, né, a tudo, a todas as situações que nos confrontam, que nos aparecem, né, diante da nossa vida. Então, podem haver situações que nos deparemos que os valores ainda não sejam capazes de responder, de nos dar, né, um horizonte de uma resposta a ser dada naquela situação. Os valores que eu tenho, né, que eu sigo na minha vida. E aí, te ouvindo, e a gente está dando várias, trazendo aspectos e elementos sobre os sentidos e os valores, né, que será o nosso próximo ponto de discussão mais detida. Mas, assim, concluindo por agora essa primeira reflexão sobre o verbo mapear, né, queria te ouvir um pouco sobre as tuas considerações finais. Assim, a gente ainda vai falar mais sobre valores e sentidos nos vídeos que virão desse bate-papo, mas até aqui. O que você achou desse verbo? Continuamos usando ou não? Traremos outro? O que você acha? Eu acho que tem ressalvas, né? Acho que não há problema de a gente utilizar o mapear valores, na minha opinião, né? Embora não seja algo muito comum, assim, comumente que a gente discute, mas sentidos não, né? Eu não utilizaria essa questão do mapear sentidos, porque a experiência, a vivência de um sentido é algo que nos escapa, né? É algo que não é possível de a gente localizar e repassar e ensinar, né? Nesse sentido, é algo a ser vivido, a ser transformado a partir dessa experiência. E o mapear valores, sim, né? Poderia ser uma interpretação possível, uma fala possível, com ressalvas, né? De que essas coisas que a gente vinha falando, né? De que eles vão servir como guias, eles podem, sim, a gente pode se aproximar deles, né? Enquanto algo mais concreto, no sentido de algo que podemos falar, algo que podemos repassar para outras pessoas, ensinar para outras pessoas, né? Nesse sentido, sim, né? Tem uma, uma questão que nos aproxima de uma leitura, de uma visão que nos orienta, né? Tal como um mapa, né? Tal como um mapear. Os valores têm uma aproximação dessa ideia, né? Contudo, a ressalva vai muito nessa ideia, inclusive de uma frase de Frankl, de que a logoterapia ela não é instrução nem pregação, né? Então, à medida que a gente tenta trabalhar essa ideia dos valores, né, do mapear valores, como uma ideia pré-definida, moral, né, no sentido assim de um moralismo, não moral, mas de um moralismo, né, de eu ter um entendimento sobre o que é certo e eu querer impor para outras pessoas, eu querer dizer que aquilo é que é valioso e não outras realidades que eu não comungo, né? Isso pode se tornar perigoso nessa ideia, né, que a gente está discutindo aqui sobre o que são valores para a logoterapia, né, o que é o sentido para a logoterapia. Muito bom, eu queria só acrescentar o que tu falou, né, para a gente ir fechando esse primeiro ponto da discussão, o fator dinâmico, né, assim, quando a gente fala de mapear valores, a gente tem que estar sempre tendo em mente que é algo dinâmico, que a pessoa pode, num determinado momento da vida, ser mais orientada por um conjunto de valores, uma hierarquia desses valores, né? Alguns valores podem ser mais importantes para elas naquele momento, que faz com que ela tenha um movimento existencial tendendo para aqueles, e em um outro momento da vida, com outras circunstâncias, com uma outra experiência de pessoalidade, ela pode ter um outro conjunto de valores que fazem mais sentido para orientá-la naquele momento. Então, quando a gente pensa em mapear, a gente sempre tem que colocar essa ressalva temporal. É a partir deste momento, é a experiência da pessoa, tal como nós estamos enxergando, ou a nossa própria experiência humana, tal como nós estamos enxergando neste momento. Dentro dele é que nós orientamos, né? Assim,
E quando você estava falando, Matheus, estava até lembrando da nossa experiência hoje em dia do GPS, né? Então, se você muda de rota, ele recalcula a rota. Então, seria um pouco isso, talvez o mapear no sentido mais antigo, de depois que você pega o mapa e você traça um caminho, você tem que ir por ele. Talvez não faça tanto sentido para a nossa discussão, mas talvez essa alegoria, né, essa analogia com os GPS que nós temos, e o quanto eles são dinâmicos, e o quanto você quer ir para um lugar, mas se você mudar o caminho, ele vai recalcular a rota, talvez seja mais por aí que a gente possa pensar, de uma forma mais fluida, mais dinâmica, e que quando a pessoa for vivenciando novas coisas e encontrando possíveis novas orientações, a gente vai fazendo essa leitura dinâmica que tem a ver com recalcular as rotas da existência dela atuais, sabendo que a gente pode precisar recalcular, digamos assim, entre aspas, né, mais na frente.